Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Formamos que nos termos de resolução de mesa 164/A de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata da 18ª legislatura, bem como vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Presidente Zé D'Ambrós, mesa diretora Cadore, Renato Oliveira, Adriano Bressan e Marisol Santos. Vereadores da 18ª legislatura, Alberto Meneguzzi, Bortola, Camiles, Clóvis Xuxa, Estela Balardim, Felipe Grêmio Maier, Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Lucas Carenato, Lucas Dil, Professor Zanquim, Rafael Bueno, Rose Frigieri, Sandro Fantinel, Scalco, Tatiane Frisso e Velocino Ex. Grande expediente, Cadore, Estela Balardim, Clóvis Xuxa, Felipe Grêmio Maier e Sandro Fantinel. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem a presença no livro e também no terminal. Bom dia, Gladys Frisso. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Felipe Gremeier. Bom dia, presente. Obrigado, Felipe. Rafael Bueno, em representação. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de 10 minutos. Para congratulações, votos de pesar e louvor. A palavra está à disposição dos senhores vereadores e vereadoras. Peço a palavra, senhor presidente. Primeiro vereador inscrito, Adriano Bressan. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Hoje faço um voto de pesar aqui a um amigo que perdi ontem à noite. Uma pessoa que todo mundo aqui da casa, tenho certeza absoluta que vai lembrar dele, Luiz Lima, conhecido como Tunicão, o Tunicão das Vans. Essa pessoa que teve nesse plenário por diversas vezes. Eu peço desculpa aqui se me faltar palavras, porque não escrevi nada. Faz desde as 8 da noite de ontem que, a partir do momento que ele faleceu, que ele partiu, que a gente está com a família. Estamos com a família, vamos dizer, dos vanzeiros, principalmente, porque é o que ele gostava de fazer, era onde ele agitava os grupos. Ele me visitava semanalmente, com certeza, aqui no meu gabinete. Já chegava, como se diz, chegava chegando, porque ele era assim, ele era agitado. Queria tomar sempre um cafezinho, brincava com as pessoas. No entanto que tinha uma estagiária que trabalhou pouco tempo comigo, que foi para outro serviço e ontem não acreditava no que tinha acontecido. Então, lamentavelmente, essa pessoa que eu admiro e vou admirar para o resto da minha vida, porque e posso dizer aqui como um segundo pai que eu tive, porque me ajudou e me ajudava muito, principalmente nas horas mais difíceis da minha trajetória também política, que a gente trabalha tanto, se dedica tanto. E ontem, infelizmente, ele não resistiu a 3 paradas cardíacas e veio a falecer. Mas neste plenário, nesta casa aqui, ele lutou muito. E esses vereadores eu tenho certeza que tiveram e sempre vão estar com o Tunico no coração. Sua parte, vereador Xuxa. Obrigado, vereador Bressan. Me junto ao senhor a essa perca tão não esperada, pegou nós de surpresa. Hoje pela manhã, 4 da manhã, que eu me acordo cedo, estava olhando já na rede social, já vi que nós tínhamos perdido esse amigo, essa pessoa tão bondosa que estava sempre junto com nós, Lembro que quando eu conheci, Deus me deu essa oportunidade de conhecer o Tunicão, foi aqui numa manifestação em frente à prefeitura, onde tinham diversas vans, e ele era um líder, tão querido, uma pessoa que trabalhava com o coração, trabalhava com a parte social também, aí dos vanzeiros. Depois tivemos a oportunidade de fazer junto com os vanzeiros também, aquela manifestação em busca da entrada do BIF, onde também nos apoiou. Era uma pessoa que cuidava muito, trabalhava muito pela sociedade caxiense e tinha um carinho especial para trabalhar com os vanzeiros. Era uma pessoa alegre. Eu fico sentido também de
ter essa perca hoje aqui em Caxias do Sul do nosso amigo Tunicão. Obrigado. Obrigado, vereador Luiz. Vereador Bressan, nós estivemos, eu acho, no último ato, junto ali no Salão Nobre, da alegria dele pelo todo da entidade dele. Talvez, enfim, é difícil de ter uma outra liderança da forma que ele agia. Ele não pensava nele, ele pensava na família dos vanzeiros, na categoria. Com certeza, uma liderança incomparável dentro do setor, além da amizade do amigo. Sensibilizo muito. Uma pessoa que resistiu à pandemia, praticamente fez de tudo para poder sobreviver, e olha o que a vida reservou para ele, mas não deixa uma boa lembrança de luta por uma entidade, por uma família dos vanzeiros. Estamos juntos, sensibilizados pela causa. Obrigado, vereador Luiz. Eu com certeza me lembro como se fosse hoje. Acho que a primeira vez que ele entrou nessa casa, entrou junto comigo. E de lá para cá, eu nem era vereador. E de lá para cá a gente conquistou muito, mas sempre com o apoio dele. E eu tenho certeza absoluta que para os vanzeiros de Caxias do Sul, ele não vai nos abandonar, esteja onde estiver. Ele vai estar presente, junto com a nossa luta contínua, e tenho absoluta certeza que essa perda que tivemos nesse momento vai, com certeza, fortalecer cada vez mais as pessoas que lutam por o que ele acreditava e pelo que ele lutava. Uma parte, vereador. Sua parte, vereador. Vereador Bressan, quero me somar com seu voto de pesar, porque o Tunicão, como o senhor disse, lá atrás, o vereador Luiz também falou, a pandemia ainda, ele esperneava para a sobrevivência das vans. Sobrevivência, porque tiveram dificuldade, uns vendendo vão, outros fazendo isso ou aquilo. Nós precisamos, a pandemia vai passar, mas nós precisamos. Eu não preciso de cesta básica, mas tem gente da nossa turma que precisava, ele dizia. Então era um cara muito. Uma parte, vereador Bressan, quando aquele possível. grande ato que teve lá nos pavilhões, o vereador Xuxa também lembra, né? Ele teve lá também, o senhor também esteve, né? Ainda o senhor não estava na Câmara, ele estava lá, um grande ato. Então, ele é uma liderança, sei que muito jovem, ainda com apenas 60 anos, né? Então, eu, quando vi a notícia hoje de manhã também, senti que foi uma grande perca não só para a família, para o seu mandato também, mas também para essa família dos vanzeiros que vão sentir muita falta dele, porque ele fazia esse trabalho com muito afinco e aqui, quando vinha, o senhor fez os projetos aqui na casa, que o executivo encaminhou, ele vibrava como fosse um gol do time dele, né? Era um cara que trabalhava com incidente em pró dos vanzeiros, que vai ser difícil uma pessoa, isso sempre a gente diz, vai ter uma pessoa que vai substituir. Não. Vai ser difícil porque o jeito que ele fazia era incansável. Eu sei lá, quando o senhor teve a sua perca lá com o seu pai, porque ele colou no seu ombro também, fez de tudo, um cara, quando ele tinha os seus amigos, tinha seus amigos também. Então, quero me somar com os sentimentos aí. É verdade, vereador Renato. Sua parte, vereador Fiuza. Obrigado, vereador Bressan. Primeiramente, a bancada do Republicano se soma juntamente com o senhor. As nossas condolências à família do Tunicão. Mas dizer, vereador Bressan, que mesmo nesse momento difícil, a gente sabe que só o tempo é que vai fazer a gente superar. Mas uma coisa eu tenho certeza olhando nos seus olhos, que ele e toda a família vanzeira agradece por aquele projeto que o senhor se empenhou muito e ele teve a oportunidade, antes de subir, de poder, então, prestigiar aquele projeto que tanto o senhor e todos nós aqui, mas principalmente o senhor que puxou, buscou, então, a viabilidade daquele projeto, condicionando aos vanzeiros uma condição digna de trabalho. Parabéns. Obrigado, vereador Fiuza. Eu agradeço todos os vereadores aqui de coração, que tenho certeza que essa homenagem ele está olhando aqui, sabendo que o que ele mais adorava era isso. Ele era essa liderança que gostava de ser o líder dos vanzeiros de Caxias do Sul e ser reconhecido por esta casa. Não tem palavras. Muito obrigado a todos. Obrigado. Mais alguém? Encerradas as pequenas comunicações. Tribuna livre.
com a presença de representante do Coro Juvenil do Moinho, UX. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura do requerimento número 50, 2023, que originou o presente Tribuna Livre. Marisol, por favor. Requerimento número 50/2023. Tribuna Livre do vereador Gilfredo Otto de Camille Sobrinho, PSB, solicitando tribuna livre para o Coro Juvenil do Moinho UX, grupo que é apoiado institucionalmente pela Universidade de Caxias do Sul através do UX Cultural. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, o vereador que o presente subscreve, nos termos do artigo 109, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer a cedência do espaço da Tribuna Livre no dia 11 de outubro de 2023 para o Coro Juvenil do Moinho UX, grupo que é apoiado institucionalmente pela Universidade de Caxias do Sul, através do UX Cultural, que será representado pela regente Cristiane Ferronato, para falar sobre os 10 anos de atividade do coro. Caxias do Sul, 9 de agosto de 2023, 148 anos da colonização, 133 de emancipação política. Esse documento vem assinado eletronicamente por Gilfredo Otto de Camille Sobrinho, vereador PSB. Obrigado. Convido o vereador Camilles para que conduza o representante do Coro Juvenil do Moinho UX para ocupar a tribuna pelo tempo de até 20 minutos. Ela já sabe, como já conheço mais ou menos, né? Deixa eu marcar aqui. Vou revezar um pouquinho aqui com a Carol. O microfone é só tu baixar? Maravilha. Muito bem, bom dia a todos. Saúdo ao presidente da Câmara, Zé D'Ambrós, e estimados vereadores. Estimado Camilles, muito obrigada novamente por esse espaço. É sempre uma honra poder divulgar e falar sobre produção artística e trabalhos culturais da cidade. Eu queria muito poder ter trazido o coro. Atualmente somos 35, são 35 cantores, mais os 2 músicos, mas não foi possível trazê-los neste horário para uma apresentação ao vivo, porque estamos no meio das funções de estreia do concerto de 10 anos do coro. E estivemos com um fim de semana de oficinas, ensaios, agora no feriadão também vamos ter ensaios, então não foi possível organizar as agendas de todos para que eles também pudessem estar aqui hoje. Mas eles estão aqui representados pela Carol Nunes, pelo Vini, que está ali operando as projeções que vocês vão ver, pela Carol Piccoli, o Eduardo Matias, que estão na plateia. E, como não vamos poder cantar ao vivo, eu selecionei um vídeo de um dos espetáculos, de uma das músicas do espetáculo do coro, como uma forma de apresentar a gente, né, num registro, não num formato de videoclipe, mas sim de uma apresentação feita ao vivo. Portanto, quem sabe faz ao vivo, não é? Então, Vini, por favor, toca para a gente aí a música Congô, do espetáculo Moinho Nômade, apresentado em 2019, com a presença da cantora Lena Bauli. Toca.
pode dando um fade out. Se der. Isso. Esse espetáculo foi lançado em 2019 com a presença da cantora, como vocês puderam ver e ouvir, e foi repetido no ano passado numa versão audiovisual. A Lena atualmente reside em Moçambique, sua terra natal, e fizemos uma versão do espetáculo. Eu já vou anunciar uma coisa que é o ano jubilar dos 10 anos do coro, depois eu falo de novo deste ano, que é o ano do aniversário, que se tudo der certo, teremos Lena de volta no ano que vem, estamos torcendo para outros projetos de lei viabilizarem, a gente inscreveu e está na torcida pela aprovação, viabilizarem a vinda de Lena Baúli novamente para o 3º ano do Moinho Nômade, com circulação aqui pelo Estado e também por São Paulo e BH. Estamos com essa previsão, com teatros já nos querendo nas capitais. Então, é uma forma também de reconhecimento do trabalho, saber que queremos ser vistos por grandes centros que são, para nós, referência também. Então, em especial, poder levar um trabalho de uma cidade de interior, feito por um grupo autônomo, que existe graças a muitas parcerias, muitas mesmo. Vai desde a Universidade de Caxias do Sul, que nos apoia, a pessoas diretamente dando apoio, nem que seja moral, a projetos de lei e empresas que nos dão suporte para poder fazer esse tipo de trabalho. E outra informação importante, com um coro comunitário. Eu faço questão, desde que o coro foi fundado, em 2013, finalzinho de 2013, de não deixar o coro fechado para pessoas que possam pagar somente, mas sim deixar aberto à comunidade. Então, as verbas que financiam o trabalho vêm de projetos de lei e de apoios. Os integrantes investem seu tempo e sua energia em fazer parte do grupo. Quando estreamos o Contrapontos em 2017, mais da metade dos cantores jamais tinha cantado em coro, muito menos tinha pego uma partitura na mão. E esse espetáculo foi transformador, virou minha dissertação de mestrado, virou um bocado de coisa. Então, poder fazer um trabalho, essa é a prova de que é possível fazer um trabalho de qualidade, com caráter profissional, tendo cantores iniciantes nos seus ofícios. O que é importante é poder dar ferramentas para que esse trabalho seja consistente. Antes de seguir falando mais um bocadinho e mostrando outras imagens, eu quero chamar a Carol Nunes para representar o atual elenco de cantores, falando um pouquinho sobre a experiência de ser integrante desse grupo, porque eu falar como regente, proponente, é muito fácil, não é? Vamos ver o que ela nos diz em relação às sensações de ser integrante deste trabalho. Vem, Carol. Bom dia, eu quero pedir licença para vocês, porque eu vou ler um textinho para que o nervosismo não me fuja com as palavras. Então, eu me chamo Caroline e eu vou falar um pouco da experiência de um cantor. Eu venho representando os 35 cantores do elenco atual de 2023, mas muitos outros ex-cantores desses 10 anos de história. Eu entrei no coro em 2017, 6 anos atrás. Era o ano que eu estava finalizando o meu ensino médio. Eu encontrei no coro, primeiramente, um lugar de acolhimento, aceitação das diferenças e afeto. Foi no coro que eu encontrei pessoas muito importantes para a minha formação, grandes amigos e grandes referências. O coro me proporcionou um crescimento pessoal muito grande, mas também acesso à cultura e o aumento do repertório cultural. No coro, a gente vivencia a cultura a cada encontro. Isso influencia em outras áreas da nossa vida. Um exemplo prático disso é que, no mês passado, a gente teve oficinas de confecção de figurino. Hoje em dia, depois de me formar no ensino médio, eu curso design de moda. E essa experiência, ela constrói degraus na minha vida profissional também. Eu falei de diversas coisas, mas não falei muito sobre como é cantar no coro. Mas uma frase que a Cris sempre fala para a gente é que quem afina a voz, afina a vida. E, para mim, o coro vai além. Ele é uma experiência que influencia em todas as áreas da nossa vida. Então, esse é um breve relato que eu trouxe de como o coro influencia na minha história, mas ele influencia na história de todos os outros 35 cantores e muitos além que já participaram dessa história. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Carol.
É um relato querido, tantos outros como esse que a Carol trouxe agora, podem ser vistos em materiais audiovisuais, como, por exemplo, o documentário Moinhos Artistadores de Histórias. Está no canal do Coro no YouTube e é fruto da minha dissertação de mestrado sobre o trabalho do coro, em específico sobre o espetáculo Contrapontos, que estreou em 2017 e durou 5 anos. Isso, para um coro juvenil, é uma façanha. O coro é mutável, muda elenco anualmente. E conseguir manter o mesmo espetáculo por tanto tempo, e no meio de uma pandemia, foi, de fato, uma façanha. Virou documentário, virou dissertação, virou um estudo sobre como a arte pode ampliar as consciências históricas. E um pouquinho do que a Carol falou aqui também pode ser visto nos relatos de integrantes naquele material. Pode ser visto também nos diversos imagens, em fotos ou vídeos, que mostram um pouquinho dos nossos espetáculos. Nesses 10 anos, a gente já montou Tanto Mar, em 2016, montamos o que eu já comentei, o Contrapontos, Saltimbancos, com a orquestra da UX, e o Moinho Nômade, que é o mais recente. Fizemos outros projetos também, como o Sarau, projeto Cosmo na Rua, durante a pandemia, uma série de apresentações em áreas externas. Vocês estão vendo nos slides um apanhado de imagens que eu pedi para o Vini ele ir passando rapidinho, porque eu não montei a minha fala de hoje, mas eu fiquei horas montando esse slide com as nossas histórias. É muita história, tem muita imagem, muito registro de bastidores, de encontros de coros, de momentos em palcos daqui da região, né, de Caxias e Porto Alegre, mas tem também Curitiba, onde a gente pôde levar nosso trabalho. Fomos convidados para apresentar na Oficina de Música de Curitiba, que foi uma grande honra, né? Então, poder realizar tantos eventos é possível, de novo, graças, claro, à iniciativa de pensar e conceber esse tipo de artistamento, mas de ter o aporte de apoio. Novamente, Universidade de Caxias do Sul e, em especial, projetos de lei, projetos de incentivo à cultura. Eles foram e são cruciais para a gente poder alcançar essa dimensão. O Coro do Moinho é um coro comunitário, como eu já comentei, é importante frisar, porque ele prevê a entrada de cantores que tenham interesse em fazer parte. O nosso principal quesito é ter vontade. Como em tudo na vida, tendo vontade, a gente faz qualquer coisa bem. Se não tiver vontade, não faz nada, né? Nem aquilo que gosta. Então, os cantores que desejam fazer parte podem entrar, vir conversar comigo, fazer uma entrevista, inclusive aprender a cantar, aprender a entender quem são. Os processos de cada um são diferentes. Nesse coro, a gente valoriza as diferenças e convida os cantores a se enxergarem melhor e enxergar o outro. A gente enxerga a si melhor depois que enxerga também o outro. É um convite a ampliação de olhares e percepções, né? Então, vai muito além da voz. O Hernani Maleta, lá de Minas Gerais, ele escreve que uma das características do que é voz, qual é o conceito de voz, é também a manifestação de pontos de vista. Que pontos de vista a gente quer trazer? Com a maneira como a gente enxerga as relações humanas, nesse microcosmo social, que é o Coro do Moinho. E eu falo que é o microcosmo porque, no meu entender, agora falo como pedagoga e arte educadora também, uma sociedade mais equânime é a que permite e consegue fazer com que pessoas de quaisquer camadas sociais, credos, sexualidades convivam, sem segregar, sem seccionar. Eu sinto que o Coro do Moinho permite a adesão de pessoas de quaisquer idades, é quase uma tribo de pessoas de 12, 13, 14, 15 anos até 30, é uma média. Então, tem uma diferença etária, onde um aprende com o outro, sem uma hierarquia da idade, mas sim da experiência que se tem no grupo. E aprendem uns com os outros a como ser e como estar, né? O repertório também auxilia nesse caminho. Que músicas a gente vai cantar? E como a Carol comentou dos figurinos, a Júlia Weber, que é uma das nossas parceiras, ela nos chama a pensar em como transformar o ordinário em extraordinário. Não é ser aquilo do dia a dia, é ser além. É enxergar outras possibilidades, múltiplas possibilidades para aquilo que se vai usar e transformar no figurino. O que vocês vão ver no nosso concerto do final desse ano, eu espero que vocês participem do nosso concerto na Casa da Cultura, nos dias 28 e 29,
vão ser figurinos concebidos pela Júlia, mas customizados pelos cantores, lá no ateliê de moda do Campus 8. Então, muitas parcerias, isto é, como que a gente materializa aquilo que a gente é? A Júlia sempre fala isso, nosso figurino também mostra isso, utilizando materiais descartáveis de roupa, não compramos material novo, a gente reaproveitou e ressignificou as peças pela identidade de cada cantor. Então, o que a gente vai ver nos corpos dos cantores e também ver nas fotos do Nômade, como essas roupas, e do Contrapontos também, é esse conceito da Júlia Weber sobre a ressignificação de peças visuais nos corpos dos cantores. Assim também é a escolha do repertório. Que músicas a gente vai cantar, de que maneira, por que essas músicas? E eu tenho a honra de poder contar com uma equipe de profissionais incrível. Lúcia Passos, na orientação vocal, uma pessoa que é referência nacional, todo mundo quer ela dando oficina e dando a bênção, é uma referência mesmo. Teco Galati fazendo os arranjos vocais, Vini Agliardi e Paula Lix fazendo o design gráfico, enfim, uma galera que, se eu precisaria nominar a cada fase do coro, que vocês viram muito rapidamente nesses slides. Inclusive, acho que eu vou nominar, gente, porque é um dever histórico. Na primeira fase, a gente teve, inclusive, Renato Filippini ajudando o coro no primeiro ano de formação. A Rosa e a Euriza, que foram mães que ajudaram a gente. A Sandra Coover e a Paula Suzuki e o Beto, equipes que começaram o coro. Numa segunda fase, tivemos a Lynch, Gestão Cultural, e a Florência Nieto, a adesão do Alexandre Fritzen, Daniel Vargas e Lauren Fogaça, somando a equipe artística que fazia parte do coro. Em seguida, tivemos nova fase, com o Fábio Schmidt fazendo parte da produção cultural, junto com a Linte Cultural, Lúcia Passos e Ricardo Alvarenga, vindo nas oficinas de consciência corporal, o Teco Galati fazendo os arranjos, a Júlia Weber fazendo os figurinos, os já citados Paulo Alix e Vini Agliardi, o Vini Rocha fazendo luz, o Cris Beltrán dirigindo os saltimbancos, e sempre Juarez na contabilidade, o Carlinhos Santos na assessoria de imprensa, a Lorigraf nos apoiando com material gráfico e, atualmente, o Michel Krieger no material visual. Precisei nominar essas pessoas porque é muita gente que eu tenho honra de poder contar na equipe que ajuda a perpetuar a história do coro. Posso afirmar que a qualidade dessa equipe é também o que me ajuda e nos ajuda a dar vontade de ser pertencentes a esse trabalho. Então, a gente está... Aqui já está nos bastidores, né, Vini? Já foi nos bastidores? Já? Uxi, já passou o negócio. A gente está vendo imagens de cenas aqui das oficinas de consciência corporal e técnica vocal. E, especificamente desse ano, então, a gente falou aqui já da exposição de 10 anos que fizemos no Campus 8, o encontro de coros que realizamos no Ordovás, no final de agosto, e agora o nosso concerto, nos dias 28 e 29 de outubro. Esse concerto vai agregar algumas das músicas que a gente já fez nos outros espetáculos e 4 músicas inéditas, feitas pelo elenco atual. Esses cantores vão estar no palco também, portanto, vamos ter em algumas músicas mais de 50 cantores que fizeram parte da história, dividindo o palco junto com o coro. Vamos encerrar esse projeto com o Sarau, em dezembro, mas não é um encerramento. É, na verdade, uma continuidade, porque ano que vem será um ano jubilar, e se tudo der certo, e graças a leis, novamente, como Paulo Gustavo, LIC Municipal, Financiarte, a gente consegue... Está na hora. A gente consegue dar voz e vez a esse trabalho. Eu sugiro que a gente encerre os 20 minutinhos botando o início do Blackbird. Oi? Desculpe, ato falho. Então, vamos ter só o início do Blackbird, só para fechar esses segundinhos. E acredito que eu não tenha esquecido de falar nada das coisas mais pertinentes. Esse é só o início de um vídeo que está no YouTube. E deixo, assim, o convite para visitarem nossas redes, Instagram, YouTube, Facebook. Vai estar o vídeo completo e outros materiais do Coro do Moinho. Muito obrigada novamente, seu Camilles. Obrigada, Câmara, pelo espaço e pelo fomento à cultura na nossa cidade. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. Oil your life.
Vamos aplaudir de pé. Eu vou suspender a sessão, porque o senhor Camires tem um presente, né? Comemoração aos 10 anos. Passemos ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito, Cadore. Na tribuna, vereador Cadore. Senhor presidente, caros colegas vereadores e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais de TV Câmara. Vou compartilhar com os senhores que na última sexta-feira, dia 6, eu participei de mais uma eleição do Conselho Regional de Odontologia. O Conselho ele é composto por 10 membros, 5 titulares e 5 suplentes, e eu sou um dos titulares. E felizmente me orgulha que na história da região da Serra, o Conselho nunca teve um conselheiro desta região. O mandato é de 2 anos, tinha uma chapa de oposição e nós vencemos a eleição com mais de 56% dos votos. Isso comprova aquilo que nós esperávamos, porque a gente tem como Conselho, como integrante efetivo do Conselho, realizado um trabalho forte em defesa da odontologia, não só a nível estadual, como a nível nacional. Nós presenciamos e constatamos que a odontologia, nas suas especialidades, evoluiu muito. Uma das grandes conquistas foi a possibilidade do cirurgião dentista ter ação efetiva, ter uma especialidade em orofacial. Odontologia orofacial, que significa uma ação direta na estética da face, não só na boca propriamente dito, sem levar em conta a evolução na implantodontia, na ortodontia, na dentística, na prótese. Houve uma evolução expressiva. E a nossa chapa, colegas vereadores, ela tem um pré-requisito importante. Os componentes, eles são de todo o estado, ou seja, não só da capital, como procurando abranger as várias regiões do estado do Rio Grande do Sul. E eu, não querendo me comparar, mas me orgulho muito também, eu estou no 5º mandato, quase me aproximo do nosso decano, o vereador Renato de Oliveira. Há 10 anos, vou completar agora, com esse 5º mandato, 10 anos como conselheiro da odontologia no estado do Rio Grande do Sul. Agradeço a todos os senhores dentistas, agradeço o apoio que tivemos e, com certeza, a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade da Chapa 1 é muito maior do que já foi, porque evidentemente que os colegas que apostaram novamente em nós cobram um trabalho ainda melhor e maior. Então, grato por isso, e isso eu não poderia deixar de compartilhar com os senhores. Um outro assunto que eu não posso deixar de comentar, que para mim foi um divisor de águas, foi a inauguração que tivemos segunda-feira do Centro Integrado de Operação em Caxias do Sul. Com a presença do governador, foi um investimento aproximadamente de 20 milhões entre o Executivo Municipal e o Governo do Estado, que, sem dúvida alguma, vem ao encontro daquilo que nós pleiteávamos, ou seja, a segurança de Caxias do Sul precisava ter um olhar diferente. E com o monitoramento,
com o cercamento, que já é uma realidade, porque mais de 154 câmeras já estão instaladas, isso nos dá segurança. A população clamava por isso, a população pedia isso. Muitos crimes, muitos roubos, e agora com esse monitoramento, com esse investimento que o governo municipal e o governo estadual fizeram e estão fazendo, com certeza a população terá mais tranquilidade para ir ao trabalho, para ir à escola, os filhos e familiares, porque eles terão a proteção, ou seja, esse equipamento sintonizado, mais de telas que vão visualizar a possibilidade de crime, ou o crime praticamente acontecendo, ele será diminuído com certeza. Nós somos, afinal de contas, a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. E eu disse em alguns momentos de minhas falas que já chega tarde, já devia... Esse processo, esse mecanismo, ele já tinha que ter sido instalado em Caxias do Sul, porque uma cidade grande, com certeza, os riscos de roubo, de assaltos, de crimes, são maiores em função de várias vertentes, ou seja, de várias possibilidades. Então, eu me sinto feliz por estar hoje aqui, falando de duas coisas importantes que aconteceram, não só para mim, mas para a cidade de Caxias, que foram os dois temas que eu toquei hoje aqui. E quanto à segurança, nós teremos sim menos crime. Nós ouvimos hoje, eu li no Pioneiro, falando sobre os containers. Evidentemente que isso vai auxiliar nisso também. Durante o ano foram queimados mais de 100 contêineres. Isso significa prejuízos exagerados. E agora, com esse monitoramento, com esse cercamento, com certeza, esses crimes, esse vandalismo será diminuído. Então, parabéns ao Executivo pela iniciativa. Parabéns a todos nós. E parabéns à cidade de Caxias do Sul, que foi contemplada por essa ferramenta que nos trará, com certeza, mais segurança e mais tranquilidade. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado. Vereadora Estela Balardim. Vereadora Estela Balardim. Ausente. Clóvis de Oliveira Xuxa. Na tribuna. Bom dia, presidente. Bom dia à bancada. Bom dia, nobres pares, vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar um cumprimento especial você que está em casa assistindo através da TV Câmara, rede social, os trabalhadores de Caxias do Sul, nossos bairros de Caxias do Sul. Faço um cumprimento especial a vocês. Vou falar no meu grande expediente hoje sobre o Fala Caxias. O Fala Caxias, um programa elaborado pela Prefeitura Municipal, aonde o Fala Caxias está indo os bairros, as comunidades, ouvindo a comunidade, ouvindo o povo dos bairros. O Fala Caxias, prefeito municipal de Caxias do Sul, senhor Ediláudio Domênico, abre a sessão, a reunião, né? E depois o povo fala e o secretário já vão imediatamente, já vão ouvindo as pessoas e falando que posição está a obra, se vai sair, tem possibilidade de sair as obras. Muito importante essas reuniões que estão acontecendo, já é a 5ª reunião que está acontecendo nos bairros, sabendo que Caxias do Sul tem uma grande, vou dizer, invasão, migração, muitas pessoas migrando para Caxias do Sul, a base de 1.000 cartões SUS está saindo por mês. Então, Caxias do Sul está vindo muita gente, muitos trabalhadores de outros países,
muitas pessoas de outros estados estão migrando para Caxias do Sul para buscar uma nova vida, um emprego. E nós temos, junto com o prefeito, a responsabilidade de formatar os bairros, formatar Caxias, para que fique uma cidade boa para todo mundo viver. A primeira reunião do Fala Caxias, teve vários vereadores presentes, até quero deixar um convite para os vereadores vão para os bairros junto com o Fala Caxias, porque é importante buscar o entendimento dos nossos vereadores, buscar o entendimento de cada morador dos bairros, buscar também o entendimento do Poder Executivo para que nós possamos formatar Caxias para um dia melhor. No bairro Planalto, o prefeito de Caxias do Sul, o senhor Adilódio Domênico, junto com o seu secretário, anunciaram aquela obra de acesso que mais de 20 anos era pedido da obra de acesso, era uma necessidade grande que o Planalto tinha, várias pessoas trabalharem em cima. O nosso amigo Ed Carlos, querido Ed Carlos, que tanto trabalhava para que essa obra saísse, nosso amigo Zé D'Ambrosio também, uma pessoa que esteve junto nas reuniões. Esse vereador também participou das reuniões, sabendo dessa necessidade grande que tinha ali, esse novo acesso do bairro Planalto. Então, parabéns, prefeito municipal, por ter essa sensibilidade de enxergar que ali tinha, sim, uma necessidade grande para que os nossos moradores do bairro Planalto tivessem esse acesso. Os presidentes de bairro também, que já passaram ali pelo bairro Planalto, também trabalharam muito intensamente para que essa obra saísse do papel, e assim o prefeito Adiló anunciou essa obra, muito aplaudido de pé, ali no bairro Planalto. Também tem aquele valão no bairro Planalto, lá embaixo do bairro Planalto, que também é uma preocupação grande das lideranças daquela região e da comunidade, que foi abordado, então, ali sobre aquele valo que corre risco, precisa de contenção. É um valo ali que ele passa dentro do bairro, e fica difícil mesmo, a gente entende, as autoridades entendem que ali teria que ter imediato alguma coisa, só que se torna uma obra muito cara, uma obra que precisa fazer, projetar, precisa trabalhar em cima. A outra pedido do bairro Planalto, o pessoal pediram a ampliação de horário das UBS. Aliás, Caxias do Sul precisa ampliar todas as UBS dos bairros. Se não me fala na memória, são 48 UBS, né, dos bairros Caxias do Sul. Teriam uma ampliação das UBS, porque as UBS têm essa necessidade desses imigrantes que estão migrando dia a dia para Caxias do Sul. Então, Caxias está crescendo muito rápido, precisava, sim, ter uma ampliação das nossas UBS. O bairro Planalto também pediu uma solução sobre os alagamentos, que quando chove muito, agora estamos passando um período de chuvas, alagamentos aí do valão lá, que acaba alagando as casas. O senhor prefeito ouviu, anotou tudo, e com certeza ele vai dar resposta para cada uma pessoa que pediram lá no bairro Planalto. Parabéns, pessoal do bairro Planalto, que estão junto com a comunidade, junto com o povo também discutindo, sabendo que o pessoal do bairro também tem responsabilidade para formatar Caxias do Sul. Pois bem, daí na segunda edição do Fala Caxias, esse vereador acompanhou todas as edições, tivemos ali no bairro São Leopoldo, ouvindo a comunidade. O prefeito anunciou uma obra de macro drenagem ali no bairro Planalto, uma obra que tinha muita necessidade, que é a Avenida Perimetral Bruno Segala, aonde vai ser feito uma contenção daquele valão, tirando onde aquele valo que
que passa aqui no bairro Planalto, melhor dizendo, aqui no bairro São Leopoldo. Ele passa em meio às casas e vai ser trazido agora, então, ali para Bruno Segala. É uma obra grande, uma obra de grande necessidade que tinha ali no bairro São Leopoldo. E tenho certeza que vai ajudar muito, prefeito, essa obra quando assim começar. Quando a obra começar e chegar ao término, vai ajudar muito aquele bairro, o bairro São Leopoldo. Outra demanda também foi sobre a iluminação. Devido das grandes chuvas, devido que chove quase todo dia, é 2 dias de tempo bom, um dia de tempo bom, e 4, 5 de chuvas, está tendo uma grande quantidade de lâmpadas queimadas nos bairros de Caxias do Sul. Esse vereador recebe muitas demandas, muitos pedidos, mas a gente está conversando, a gente vai chegar lá com essa empresa que está entrando aí, que vai fazer a iluminação de LED nos bairros. Então, eu quero pedir de antemão aqui para as comunidades dos bairros, que tem muita lâmpada queimada, que tem um pouquinho de paciência, que vai chegar lá a essa nova iluminação de LED, vai ajudar muito, sabendo que a gente está nesse período de chuva, fica bem complicado. Também ali no bairro Avenida São Leopoldo, bairro São Leopoldo, melhor dizendo, também falaram da UBS pedindo a ampliação. Tu vê como a quantidade de imigrantes que estão migrando para Caxias do Sul está necessitado de fazer, ajustar a nossa saúde em Caxias do Sul por causa dessa grande quantidade de pessoas que estão migrando. Bairro São Ciro, pessoal, quero falar do bairro São Ciro. Bairro São Ciro, o prefeito anunciou as escolas Laurindo Fórmulo, que passará a funcionar agora uma nova escola ali no bairro. Muito importante, ali no bairro São Ciro, aonde vai receber essa nova escola, uma necessidade grande. Aquela escola não tinha como mais funcionar no lugar que estava antes. É um lugar perigoso, embaixo de um barranco, né? E o prefeito anunciou que vai ter novo local aí, numa parceria com o Hospital Vervi, que cedeu uma área ali para o prefeito colocar essa nova escola Laurindo Fórmula, aonde vai ajudar muito a comunidade. Se possível, uma declaração de líder, meu líder. Declaração de líder, PTB, permanece Xuxa. Obrigado, vereador Velocindo Ex. O senhor sempre muito atento, muito querido na sua comunidade. Vamos estar agora, quinta-feira, ali na sua comunidade, se Deus quiser, se não chover, nós fazemos a festa das crianças. Voltando então no bairro São Ciro, a implantação da escola Laurindo Fórmula, que vai ser logo levado para essa sala, formatado para que nós faça essa necessidade, cubra essa necessidade do bairro São Ciro. Também tinha o bairro São Ciro. Para quem conhece, ele fica, São Ciro 1, São Ciro 2, fica na bacia de captação, daí vem a lei das águas, prejudica muito, né? Ali na lei das águas, acaba prejudicando a construção, o mercado, as lojas ali também, o que pode ser feito, formatado ali, as fábricas que também podem entrar ali, e daí fica meio restrito ali por causa da lei das águas ali no bairro São Ciro. Também no bairro São Ciro foi falado sobre também as paradas do ônibus, pediram banco nas paradas do ônibus. Aliás, esse projeto de banco, comunidade que está nos ouvindo, dos bairros, a gente sabe dessa necessidade, a gente tem uma idade já avançada, a gente quando chega nas paradas dos ônibus, sempre seria bom sentar, né? Esse vereador colocou já em algumas paradas,
uns banquinhos para as pessoas de idade sentar, e eu fico fazendo uma vistoria, olhando como é que está se comportando, a gente vê as pessoas de idade sentadas. Um ótimo projeto para o prefeito municipal fazer aí, então, quem sabe colocar banco nas paradas de ônibus aí com o prefeito municipal faça esse projeto aí. Também falaram ali do bairro São Ciro, a iluminação também veio nas conversas do bairro São Ciro, sabendo que a iluminação está com pequenos problemas. Em Caxias do Sul, devido à chuva, está chovendo muito. Agora vamos para a Fazenda Souza. Tive a oportunidade de estar lá em Fazenda Souza, junto com o vereador Fantinel. Vereador Fantinel, lá em Fazenda Souza, o pessoal ouviu o Fantinel. O Fantinel falou sobre a preocupação, que é uma preocupação lá daquela comunidade, é como vai suportar as vias do aeroporto. Eu tenho certeza que também esse vereador já parou para pensar, já pensei como é que vai ser formatado essas vias ali para o aeroporto, já que agora a região de Fazenda Souza ela vai crescer muito aí nos últimos anos. Tenho a certeza que Fazenda Souza logo, logo vai ser um bairro ou um distrito aí dos melhores de Caxias do Sul, porque o aeroporto vem aí para trazer, alavancar muitas economias naquela região ali. Mas daí a gente conversando, traçando meta lá sobre essas vias, a gente entendeu que Fazenda Souza fique tranquilo, porque as vias principal vai ser ligado Gramado, Vila Oliva, sobe para o aeroporto e vem sair ali no Apanhador, na Rota do Sol. Essa vai ser uma via principal lá por trás. Também o vereador Fantinel fez uma explanação pedindo para que fosse desviar uma via pelo Carapiaí, um distrito ali, uma comunidade de agricultor que fica ali ao lado direito de Fazenda Souza, muitos agricultores ali, tem muitas câmaras frias, então a comunidade também pediu para que fosse também pavimentada, asfáltica, essa via, onde ia ajudar também a escoação aí do aeroporto. Pessoal, o Fala Caxias, ele veio numa hora certa. O Fala Caxias, ele veio ouvir a comunidade. As pessoas dos bairros de Caxias do Sul têm uma voz, foi dado voz a essas pessoas. Esse vereador, achei que é importante nós ir aos bairros, ouvir as pessoas, os vereadores dos bairros, ouvir as pessoas, todos aqueles que puderem ir nos bairros, vamos frequentar os bairros de Caxias do Sul, para que nós possamos ouvir. A sua parte, vereador. Obrigado, vereador. Bom dia, meu amigo Clóvis Xuxa, do bairro Serrano. Acho que o senhor traz um tema importante, que é o tema da escuta, né? O senhor está falando, apresentando os dados do Fala Caxias, citou várias regiões, grande parte dessas demandas, e quando o senhor falou do Planalto, acho que o senhor esqueceu algumas coisas do Planalto, mas deve ter sido um lapso da sua memória, né? Mas quando o senhor falou de grande parte dessas demandas, são as demandas conhecidas. O do alagamento, por exemplo, da Juvenal Cruz, o prefeito teve lá na campanha, em 2020, prometeu lá, vereador Xuxa. Aquele alagamento lá, ele prometeu. Os alagamentos lá do Valão, da mesma forma, na campanha eleitoral do prefeito Adiló e da vice-prefeita Paula, foram lá prometidos. Então, essa escuta, ela parte de problemas que são conhecidos pelo prefeito. Outras que eram demandas aprovadas com recurso do orçamento comunitário ainda, e que não foram realizadas. Então, é uma escuta de algo que se conhece. A minha pergunta ao senhor, vereador Xuxa, já que o senhor é um entusiasta do programa Fala Caxias, é se esse momento que antecede um ano eleitoral, se não dá assim, se não fica a impressão, no formato que o Fala Caxias está sendo feito, né? Com um vídeo mostrando
Coisas da cidade. Nessas obras que são apresentadas, porque o prefeito tem feito um Fala Caxias, um por bairro, e apresentando uma obra em cada região. Mas eu fico pensando, se em 2 anos e 10 meses o prefeito não conseguir apresentar uma obra em cada região, é porque de fato tem um problema, porque não foi apresentado nada até agora, né? Obras, assim, efetivas. Lá no Serrano, por exemplo. Quais foram as obras até agora do governo municipal lá no Serrano? O senhor que é um comunitarista e conhece tão bem. Então, só a minha pergunta, se o senhor não acha que soa eleitoral demais? Obrigado, vereador. Esse vereador aqui, demais outros vereadores, líderes do governo, nós não pensamos assim como você pensa, como o senhor vereador pensa. A gente pensa bem diferente. Quando se assume uma prefeitura municipal do tamanho que é Caxias do Sul, quando assume uma cidade do tamanho que é a cidade de Caxias do Sul, se tem que fazer um preparamento, tem que fazer projeto. E o prefeito Adiló está projetando a cidade, tem vários projetos para sair ainda e já tem projeto em execução. Eu creio que leva tempo para projetar uma cidade. O prefeito Adiló de Domênica é a primeira vez que ele está prefeito e está projetando uma cidade e vai projetar muito mais, vai sair muito mais projeto. É claro que Caxias do Sul tem problema, vários e vários problemas, mas eu convido o senhor vereador, Lucas Carinato, convido dos demais vereadores para nós ajudar o executivo, porque nós também somos responsáveis. A hora que nós recebemos a nossa votação e vamos ser vereador, cada vereador tem a sua responsabilidade de nós ajudar Caxias do Sul. Então, se nós ficar só criticando o governo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas eu faço um pedido. Vereadores, vamos se juntar, vamos fazer um grupo, vamos se juntar e vamos também ajudar a construir Caxias do Sul. Moradores dos bairros, você que mora lá no bairro, ajude. Traga suas ideias, vamos ajudar o que nós podemos melhorar a sua comunidade. Eu acho que nós, juntos, unidos por Caxias do Sul, Fala Caxias, nós conseguimos formatar Caxias para ficar melhor para todos. Temos problema? Temos vários problemas, mas precisamos, nessa hora de nós se unir, todos por Caxias, todos por Caxias. Eu acho que chamar os vereadores, chamar os presidentes de bairro, chamar a comunidade, chamar as entidades de bairro para ver o que nós podemos fazer, o que você pode colaborar, porque Caxias também faz parte de todos. Caxias é de todos, Caxias. Ainda mais com essa invasão que está chegando todo dia imigrantes, 1000 cartão do SUS por mês. Muita gente chegando em Caxias do Sul. Então, nós precisamos eu acho que não devemos fazer crítica, mas sim ajudar. O que o senhor pode ajudar? Vereador Lucas, o que o senhor poderia ajudar com a sua bancada para que nós possamos formatar, melhorar a vida do trabalhador, melhorar a vida da pessoa do bairro, melhorar os transportes, melhorar a educação, a saúde? Então, faça esse programa para nós ajudar o governo. Hoje, quem está ali administrando é a Adiló de Domênico, e nós temos responsabilidade, nós, vereadores daqui, ajudar o nosso prefeito de Caxias do Sul, para que nós também sejamos responsáveis aqui por Caxias do Sul. Obrigado, presidente. Obrigado, Clóvis. Felipe Gramemeyer, bom dia, está ouvindo? Eu agradeço e abro mão, senhor presidente. Obrigado. Boas melhoras para o senhor. Sandro Fantinel. Eu passo o meu espaço ao vereador Lucas Dil, senhor presidente. Na tribuna, Lucas Dil. Bom dia a todos os colegas, presidente D'Ambros, nobres vereadores, todos que nos assistem. Aqui, de imediato, agradecer o vereador Fantinel pela cedência do seu espaço no grande expediente. Dizer que faço das minhas palavras as palavras do vereador Xuxa. Todos nós temos responsabilidade para ajudar a nossa cidade, e esse programa Fala Caxias, realmente, ele veio em boa hora. O tempo de um governo é o tempo que ele tem, né? O tempo dos 4 anos. As obras que são feitas, se são feitas no primeiro, no segundo, no terceiro,
ou no último ano, são obras do governo. Então, o tempo é agora. Vejo também que veio em boa hora o Fala Caxias para atender a todas as comunidades e ouvir a comunidade. Um governo que ouve a comunidade é um governo que está no caminho certo. Todos nós temos a responsabilidade, como vereadores, de ajudar a nossa cidade. Mas, presidente, gostaria hoje de usar este espaço do grande expediente para novamente enaltecer o movimento comunitário, mas gostaria aqui de fazer um resgate histórico, um histórico recente da nossa cidade, onde o movimento comunitário foi, vamos dizer assim, aviltado e foi atacado por um governo que não entendeu como é o funcionamento do movimento comunitário e qual é a proposta do movimento comunitário para a cidade. Dizer que nós temos um dos movimentos comunitários mais organizados do Brasil, um movimento comunitário atuante, representado pela União das Associações de Bairros e pelas AMOBs, que são as associações dos moradores de bairro, que são, vamos dizer, lideradas pelos presidentes de bairros. E no ano de 2017, onde estava em vigor vamos dizer assim, uma vertente, uma corrente política contrária ao movimento comunitário, se tomou decisões do Executivo de sufocar ou de calar este movimento e as comunidades. E, para tanto, foram usadas ferramentas, vamos dizer assim, do Executivo e ações governamentais que foram contrárias a todo esse grande movimento. Naquela época, a Prefeitura tomou a decisão de retomar os centros comunitários. Então, foram feitas notificações, não somente à União das Associações de Bairro, mas também às AMOBs, para que desocupassem, em 10 dias, todos os centros comunitários. Isso gerou uma comoção, vamos dizer assim, nos líderes comunitários, uma vez que as AMOBs, os centros comunitários, representam uma luta de geração de presidentes de bairros, para se conquistar um espaço, para que seja um espaço de cidadania, um espaço plural, um espaço onde as comunidades podem ali fazer as suas reuniões, podem, enfim, fazer encontros, almoços comunitários, podem fazer uma campanha de vacinação, podem fazer aulas de dança, enfim, as reuniões dos orçamentos que eram feitos, enfim, um espaço plural para a comunidade. Evidentemente que uma comunidade aqui central pode se usar até o espaço da Câmara de Vereadores, que é um espaço da Casa do Povo. Mas a comunidade, por exemplo, lá da Zona Norte, já fica difícil vir a toda hora aqui. Então, é importante ter o seu espaço garantido lá no Santa Fé, lá no Canyon, lá no Belo Horizonte, lá no Centenário, enfim, na Vila IP. E isso falando em Zona Norte, mas se nós formos para qualquer outra região, nós temos os centros comunitários. Aqui na TV está passando ali alguns centros comunitários, ali como o do São Pedro, enfim, outros centros comunitários. São espaços bonitos, espaços que a comunidade pode utilizar, fazer diversas atividades ali. Eu digo que é um espaço de cidadania, um espaço plural. E naquela época, o movimento comunitário se viu assim, atacado pela Prefeitura, enfim, recebendo da PGM, hoje a GM, notificações para que a comunidade desocupasse aqueles espaços e entregasse para a Prefeitura, sob pena de multa ou até mesmo de uma ação judicial. Imediatamente, o departamento jurídico, na qual nós liderávamos ali, o departamento jurídico da UAB, nos reunimos para tomar a devida defesa desta situação. E nós, então, entendemos naquela época
que a melhor, vamos dizer assim, estratégia, a melhor defesa, seríamos fazer esse contraponto com ações judiciais contra a Prefeitura, através de interditos proibitórios. Porque ainda a Prefeitura não tinha ingressado com ações de reintegração de posse e nem era o nosso propósito discutir a propriedade daqueles espaços, uma vez que aqueles espaços estão, a matrícula, ela está, vamos dizer assim, em nome do município. Então, o patrimônio é do município. Mas todo o empenho, todo o investimento que foi feito em épocas anteriores foi direcionado para ser um centro comunitário. Então, nós entendíamos que aquele espaço não poderia ser simplesmente desocupado sem ter uma justificativa plausível para, vamos dizer, as ações da Prefeitura naquele momento. Então, qual era a ideia da Prefeitura naquele momento? Era se construir uma creche? Era se construir uma UBS? Era se construir uma escola? Bom, qual é a comunidade que não vai querer ter uma UBS no seu bairro? Qual é a comunidade que não quer uma escola? Contudo, para o município apresentar esse tipo de projeto, ele tem que ter todo já um estudo feito, tem que ter vamos dizer, uma elaboração de um projeto, tem que ter sido discutido, enfim, apresentado para a sociedade o que pretende fazer. E, naquele momento, não havia nenhum projeto nesse sentido. Simplesmente uma decisão, vamos dizer, até arbitrária, de se retomar os imóveis sem apresentar para a sociedade o que iria se fazer com aqueles imóveis. O que gerou uma estranheza de todos, né, inclusive naquela época, dizer, mas o que vai ser feito então naquele centro comunitário? Não se tinha resposta. Então, a minha tese de defesa, naquele momento, foi justamente a questão da pacificação social. A questão, no interdito proibitório que nós entramos, e não foi foram diversas ações judiciais que nós entramos, porque cada centro comunitário recebeu uma notificação como se fosse um despejo. Então, um governo anterior, ou vários governos anteriores àquele, já tinham destinado verbas para se construir um centro comunitário, já tinha destacado a área para ser um centro comunitário, e agora vem um governo e diz assim, não, nós queremos retomar, mas vai fazer o quê? Não vamos fazer nada. Então, com essas ações, nós impedimos que o município se abstivesse de fazer qualquer obra lá sem a devida justificativa. E nós tivemos êxito em todas as ações impetradas, uma vez que não havia justificativa do outro lado. Foram realmente momentos difíceis, momentos de luta, porque os prazos desse tipo de ação são exíguos. Nós temos que responder essas notificações muito rapidamente à Justiça. Muito obrigado. E, às vezes, para se montar uma ação deste calibre, vamos dizer, ela demanda tempo. Então, nós tínhamos ali questão de 24 horas, 48 horas, 72 horas para montar todas essas ações e fazer a defesa, inclusive notificando já o município. O departamento da UAB tinha um advogado e com o apoio de alguns colegas, enquanto o município tem toda uma procuradoria para se tomar todas as ações necessárias. Então, vejam, uma declaração de líder, presidente. Uma parte é vereador, na medida... Segue a declaração de líder, Lucas Gil. Obrigado, presidente. Então, vejam vocês a situação que estava o movimento comunitário naquela época, inclusive com o risco de perder a sede da UAB. Então, essas ações elas foram entradas porque havia uma teoria de se dizer, não, deixa o município entrar com a reintegração de posse primeiro e depois nós nos fazemos a defesa. E eu fui contrário a essa tese, porque a partir do momento que o município tem uma liminar deferindo a reintegração, imediatamente tem que ser desocupado e acabou. E aí depois, para se retomar, é muito difícil. Então, a luta foi justamente essa. Antes de ser tomada qualquer medida judicial, nós entramos com a liminar, impedindo que o município se abstivesse de fazer qualquer obra e qualquer intervenção lá dentro. Então, haviam centros comunitários que tinham
computadores, que tinham aquelas aulas de computação para a comunidade, então não podia se retirar aqueles... tem assentos comunitários que foram construídos pela comunidade, que o presidente de bairro lá e a comunidade doou o tijolo, o outro doou o telhado, o outro doou a mão de obra para se construir. Então, são espaços que foram construídos com a participação popular. E nós vimos que não merecia ter aquele tratamento naquela época e ter um tratamento ao contrário, de enaltecer, de ajudar e de vamos dizer assim, facilitar a comunidade a ter acessos a esses equipamentos. O seu à parte, vereador. Vereador Lucas, eu lembro muito bem, eu estava aqui neste momento. Uma parte, vereador. Um governo que vai totalmente na contramão, achando que é dono da cidade. E eu sou testemunha de quando era subprefeito lá de Galópolis. Quando o município não consegue, deixa para quem faz. Eu vejo agora lá, presidente D'Ambrosio, Semana de Galópolis, o município pouco tem para ajudar, mas a comunidade está lá. A semana vai acontecer. Posso citar vários exemplos. Lá na linha Feijó, vereador Lucas, o grupo de futebol me procurou no governo Cassina, estava praticamente esgotado de tomar aquele espaço, que ele é um terreno público. Tudo que está construído lá foi a comunidade, o uso múltiplo, o colégio, o esporte que não é medido. Nem consegue o município cuidar daquilo que tem, imagina, não largar na mão. O Centro Caller, ali embaixo, da Beatriz Basso e a sua equipe, totalmente construído pelas pessoas... A força da comunidade. Pela comunidade. Lá em Galópolis, que amanhã vai ter um grande evento, se o tempo deixar, no campo, uma equipe gestora, estamos trabalhando agora para o campo da Vila Cristina. O Colégio Felipe Toneta, lá em cima, que é o coral, que está iniciando os Alpico, que era um local para encontros de ensaios. Estamos trabalhando para fazer esses convênios. Então, a comunidade tem que ficar muito atento e tem que pensar ao contrário. Enfim, os representantes comunitários lá do bairro são o olho e o braço estendido da administração, que não consegue fazer, totalmente na contramão daquilo que é administrar uma cidade, mas graças a Deus, em tempo, isso aos poucos vai se tornando de volta, e temos hoje a possibilidade de convênio de 5 em 5 anos. Então eu digo muito lá para a minha comunidade, vejam bem na época das eleições em quem vamos eleger. Aventureiros, já teve um, não vai ter mais. Isso mesmo, vereador. E imagine vocês o desespero daquelas comunidades, tendo o seu centro comunitário, que há anos estavam lutando, que conseguiam fazer daqui a pouco, né, tendo ali 10 dias para desocupar o imóvel e vendo todo aquele projeto ir por água abaixo. Então, e isso que eu gostaria de dizer para vocês, o desespero e a luta foram de dois anos lutando. De 2017 a 2019, praticamente todo dia entrando com ações, porque volta e meia vinham outras ações de reintegração de posse. Vereador Lucas Gil, eu lembro muito bem desse período tenebroso aqui na vida da cidade, em que realmente o movimento comunitário foi quase que destruído, né? Eu ia também em alguns bairros e via que as mães utilizavam esses prédios para suas reuniões, para confeccionar roupas, e elas também estavam quase sendo despejadas, né? Sim. Então, essa ação foi muito forte, sua, de outros advogados, da UAB, e aqui nessa Câmara de Vereadores também, a gente batia muito forte na necessidade de voltar ao movimento comunitário. E faça-se justiça, em 2020, no governo Cassina, Frisso, foi feito naquele ano mais do que nos 3 anos anteriores. Porque aquele terreno do governo Cassina Frisso foi deixado, em um ano, foi deixado tudo, né, devidamente organizadinho para que o atual governo assumisse e já tivesse condições de trabalhar o movimento comunitário, que é muito importante, e eu repito aquilo que o vereador Velocino Ex disse. Pensemos muito nesse processo eleitoral para não elegermos aventureiros que também não têm o compromisso com o movimento comunitário. Obrigado, vereador. O governo se faz com participação popular. Seu vereador Xuxa, por favor. Obrigado, vereador Lucadil. Fui presidente do bairro Serrano e nós tínhamos um centro comunitário, que era uma cancha de esporte, qual eu
que administrava. E é tão importante ter um centro comunitário junto aos bairros de Caxias do Sul. Eu acharia que cada bairro deveria ter o seu centro comunitário. Nós realizava ali aniversário, nosso dia para fazer aniversário, nosso dia para fazer chá de fralda, as mulheres faziam, chá de panela. Então, é muito importante ter um centro comunitário. Lamentável o pensamento dessa pessoa que tirar os centros comunitários do bairro. Mas o centro comunitário é muito importante dentro de um bairro, para ajudar as comunidades mais carentes. Tem que ter todo o bairro no centro comunitário. Isso aí. Obrigado. Obrigado. O governo tem que ouvir justamente as lideranças comunitárias e ter como vamos dizer assim, favoráveis, vamos dizer, trabalhar em conjunto, né? Mas dizer que essas medidas, elas não foram tomadas somente contra as AMOBs, contra a UAB. Elas foram tomadas também por diversas outras associações que eventualmente tinham convênios com o município, tais como escolas de samba, clubes de mães, enfim, outras associações que estavam, vamos dizer assim, trabalhando nas comunidades. E isso pegou todos de surpresa, né? Pegou de uma maneira assim, sem diálogo, sem conversar, sem propor o que fazer. Então, estas ações foram, num primeiro momento, inclusive, mal interpretadas, porque fui questionado muitas vezes, dizendo, mas por que vocês estão atrapalhando, vamos dizer assim, o município? Por que vocês estão criando obstáculos ao município? E nós estávamos sendo atacados naquele momento. Então, as medidas elas foram justas e justamente para evitar qualquer tipo de arbitrariedade naquele momento e assim, negando, vamos dizer assim, a história das comunidades e dessas associações. Mas dizer que nós estamos hoje num momento muito feliz, um momento onde se tem um governo que ouve a comunidade. E hoje eu gostaria, inclusive, de convidar, mostrando já essa nova realidade, dizer que hoje terminou, então, daqueles processos que foram ações demolitórias que o governo Caiçado proporcionou aí. Nós conseguimos, então, hoje, vamos dizer assim, terminar com praticamente um dos últimos processos e hoje celebraremos um termo de cessão de imóveis públicos para a Escola de Samba Pérola Negra, lá do Mariane, e a Escola de Samba Recreativa Cultural Nação Verde e Branco, que foi também uma das ações propostas para demolir aqueles espaços. Então, hoje, às 15 horas, ali no Salão Nobre, estaremos celebrando um termo de cessão e virando a página, vamos dizer assim, daquele momento obscuro do movimento comunitário. Seu a parte, vereador? Pediu a parte? Vereador Lucas Dil, nós sabemos do tamanho da cidade de Caxias do Sul e nós sabemos da dificuldade que um prefeito e secretários têm para administrar sozinho a cidade. Aí vem a importância do movimento comunitário, das lideranças de bairros, porque eles conhecem o problema do bairro. Eles têm condições, além de resolver muitos problemas, de levar ao executivo, aos secretários, o pedido das soluções. Então, é uma voz importante e o governo Guerra, infelizmente, como disse muito bem o vereador Velocino, ele andou literalmente na contramão. Então, precisamos sim valorizar o conjunto das pessoas que querem trabalhar. Muito obrigado, vereador. Então, reiterar à comunidade a esse convite, né, de termo de cessão, né, querido amigo Cafu, lá da Pérola Negra, também a Rosaura, lá da Nação Verde e Branco, um grande abraço a esses comunitaristas, né, e seguimos em frente, firme com o movimento comunitário, defendendo os nossos líderes e as nossas comunidades. Obrigado, presidente. Obrigado. Em declaração de líder, bancada do PSD, na tribuna, Juliano Valim. Bom dia, presidente. Esperar a TV filmar aí, por gentileza. Muito bom dia, presidente, e demais público que nos prestigia aí pelas redes sociais, TV Câmara. Pois hoje volta a falar sobre saúde. E a secretária da Saúde
desconhece sim a realidade das UBS de Caxias do Sul. Eu não sei que mundo a secretária está vivendo, sinceramente, não sei que mundo ela está vivendo. Mostra que a secretária da Saúde não está conduzindo de acordo que tem que ser nessa secretaria. Totalmente desastrosa a sua entrevista no Jornal Pioneiro, onde que a mesma falta com a verdade. Inclusive, vou praticar a leitura. TV Câmara está lá mostrando. Parabéns, TV Câmara. Aqui, ó, vou praticar a leitura. O que a gente precisa trabalhar é na gestão das unidades básicas. Estamos no momento em que faltam pouquíssimos médicos para o nosso quadro estar completo. Hoje eu não tenho nenhuma unidade básica sem médicos. Pelo menos um médico de 20 horas, tem alguns médicos que estão faltando. Mas a gente sempre consegue repor. Gente, eu divulguei ontem aqui na sessão que não tem médico. Hoje eu estive na UBS do bairro Serrano, a 2 quadras da minha residência. Não tem nenhum médico. Tinha 2. Não tem nenhum médico. Lamento essa péssima entrevista, a falta da verdade da nossa secretária de Caxias do Sul. E deixo também aqui uma observação ao nosso prefeito de Caxias do Sul. Uma parte, vereador. Lamento Boa parte, vereador. que o senhor é uma excelente pessoa, mas tem que tomar sim atitudes. Quando o senhor se der por conta, nobre prefeito, às vezes a casa já caiu. E saúde hoje é o maior gargalo de Caxias do Sul. Sem saúde, o cidadão não consegue trabalhar. É isso que a gente tem que ter em mente. Se nós queremos que a economia gire, nós também temos que se preocupar com a qualidade de vida dos colaboradores. E essa situação me causa uma grande preocupação, porque já estão aí se passando 3 anos e você não vê evolução, porque a população ela não quer saber se tem concurso, se não tem médico lá na UBS. O médico também fica doente, ele é um ser humano, e nunca tem um para repor. E sempre a mesma desculpa. É isto que nós temos que analisar e frisar. Ah, mas não pode criticar o governo. Qual que é as atribuições do vereador? Eu vou expor aqui no telão. Um deles é fiscalizar o executivo. É o básico. E eu não estou fazendo uma crítica negativa. É meio termo, é construtiva. Se a secretária e o prefeito resolver o problema, eu quero ser o primeiro a estar aqui parabenizando. Nós temos que achar soluções. Agora não podemos ir para a imprensa falar em verdades. Aí a população está sendo dilubriada. E a população quer um governo sério. É isso que nós temos que estar atentos. E também deixo aqui uma indagação novamente. Por que que o presidente municipal do Conselho de Saúde de Caxias do Sul não se apresenta? Não se expõe? Antes as redes do presidente eram poluídas de vídeos, na frente das UPA, na frente de UBS, criticando todo mundo. Era uma loucura, porque a gestão não funciona, porque é desastrosa e tudo mais, e agora o silêncio total, e o povo lá sofrendo. Olha a imprensa, sugiro que vocês deem uma analisada, vão investigar o que está acontecendo, por quê? Acho que alguma coisa tem que ter aí nesse caminho, ou a saúde está perfeita? Peço aqui mais uma vez o apoio do Sindicerve, porque, conforme informações que obtive hoje lá na UBS do bairro Serrano, lá é o segundo maior bairro de Caxias do Sul, só para o prefeito e os entes secretários do Executivo, que já estão, sim, se organizando. Se até a próxima quarta-feira não tiver médico, vai estar acampada aqui uma quantidade expressiva de lideranças. E a população vai vir. Pode ter certeza. Eu acho que não podemos chegar a esse extremo.
Prefeito, o senhor é gente boa, tenho grande admiração pelo senhor. Gosto do senhor como pessoa. Só que tem secretárias que não tem secretarias que não estão funcionando. E lhe imploro, se o senhor não tomar atitudes, quando for se dar por conta, aí já é tarde. A população está observando. E se nós for analisar nesse programa do Executivo, eu cito, por exemplo, lá o São Ciro 2, estava lotado, mas metade daquele público era assessores, era pessoal que estava lá acompanhando o Executivo, secretários, população de fato do bairro, tinha uma minoria. Tem mais CCs lá do que a população dos bairros. Isso é um alerta para o Executivo, que a coisa não está boa. Agora, quando tu vai no salão que esborda de gente que estão para a porta fora, aí é outra história. Aí a população está participando. É nesse contexto, prefeito, poder de reflexão. Secretária da Saúde, não me vá mais para a imprensa falar em verdades. Bem rapidamente, a minha assessora vai mostrar ali uma conquista lá para o bairro Serrano, que o meu trabalho, eu sempre frisei aqui na TV Câmara, tem início, meio e fim, e nós estamos no início. E esse vereador não se promove às custas dos outros, porque no meu primeiro mês de mandato, eu já estava lá no Samay, junto com o presidente Melete, o Ângelo, pessoas responsáveis, que de fato se comprometeram com esse vereador. Olha, agora do município foi aquisitado, vamos sim, junto com a FAS, fazer um trabalho digno para que de fato funcione na prática. E não posso deixar de esquecer, porque a vereadora Estela também se fez presente. Mas eu comecei no início, e não posso deixar de esquecer a ex-presidente da FAS, Catiane Boschetti, porque eu estive com ela lá, está aí na foto, a época do Covid, com o Gilmar, conselheiro tutelar, um trabalho sério, aonde que a presidente jamais se omitiu, não, vereador, nós vamos trabalhar sim, nós vamos lutar, aqui não existe partido político, aqui a preocupação é com o povo, e isso eu deixo claro para o presidente Melete e o Ângelo, eles não levaram para o lado político, foram eficazes, é isso que a gente precisa, pessoas eficazes nos lugares corretos. É uma grande conquista para o bairro Serrano, que vai beneficiar Jardim Iracema, Santo Antônio, Jardim Eldorado, Capivari, Castelo, São Cristóvão e até parte de Anarrec. Aqui é se preocupar com o futuro, aqui é assistencialismo, é se preocupar com aquelas crianças de 6 a 16 anos, para não entrar no mundo da drogadição, não entrar no mau caminho, é se preocupar com o ser humano. Vai participar desse trabalho fantástico também crianças especiais, autistas. Olha o quanto é gratificante o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Olha como será bonito esse prédio. Para você se localizar a comunidade da região Serrano, aí fica na frente da Vidraçaria Real, próxima à padaria Nona Margarida, aonde que era da família Mazoc, um ex-médico, que hoje esse espaço é do SAMAI, adquirido por ser também área de APP, área de preservação, e de fato a previsão, conforme informações, que até abril ou maio de 2024 estará em funcionamento. Então é louvável as pessoas envolvidas, pessoas comprometidas, que de fato se enganjaram. Eu não estou aqui só divulgando notícias péssimas, notícias que não estão evoluindo na gestão, mas sim estou mostrando algo positivo. E quando se está evoluindo, que de fato está se preocupando em mostrar algo eficaz para a sociedade, este vereador Juliano Valim estará aqui valorizando e falando o correto.
E esse vereador, não sou perfeito, também sou humano e erro, mas temos que cuidar para não falar em verdades, porque a população quer políticos honestos. Nós não podemos ser péssimos exemplos para a sociedade. Meu muito obrigado, presidente. Obrigado. Em declaração de líder, a bancada do PT, na tribuna, Estela Balardim. Bom dia a todas e a todos, senhor presidente, colegas vereadores. Hoje eu escolhi falar sobre um tema que o vereador Juliano Valim também escolheu falar, então eu vou começar lhe parabenizando o vereador Juliano Valim. De fato, quando a gente fala sobre os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, é como se enchesse o nosso coração de alegria, né? Porque os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, eles são importantíssimos para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de, em 2021, ter aprovado nesta casa uma emenda na LDO para que a gente tivesse um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na região serrano. Então, fico muito feliz em fazer parte desta conquista, porque é como se eu tivesse a oportunidade de devolver para o bairro serrano algo que o bairro serrano me deu. Eu fiz parte do serviço de convivência, que era os centros educativos, na minha época, dos meus 6 aos meus 14 anos de idade. Então, quase que o período completo que um serviço de convivência pode abranger na vida de uma criança, eu tive a oportunidade de ter. E foi essencial para o meu desenvolvimento. Eu não tenho nenhum pudor em vir aqui, subir nessa tribuna e dizer que se eu estou aqui hoje, muito é por parte eu ter passado por lá. Ter passado pela mão de educadores sociais extremamente comprometidos, por oficineiros de diversas áreas, seja das áreas culturais, seja das áreas artísticas, por assistentes sociais, por pessoas que com afeto, acolhimento e com, de fato, muito compromisso social, estavam dispostos a transformar as nossas vidas e nos mostrar que existia um caminho e uma possibilidade possível para todos nós, para todas aquelas crianças que vinham de um bairro carente da nossa cidade e que era como se o mundo inteiro tivesse à nossa disposição e que a gente pudesse conquistar o mundo inteiro. E é aí que a gente está, atrás da conquista desse mundo que nos foi apresentado dentro de um serviço de convivência. Então, é com muita felicidade que eu acredito que o bairro serrano recebe essa notícia de que nós iremos ter novamente um serviço que nós já tínhamos uma vez. Diminuiu e muito o número desses serviços em Caxias do Sul. A gente acredita na importância da retomada dos antigos centros educativos, pela importância e pelo impacto social que eles geram na vida das crianças e dos adolescentes. Como disse o vereador Juliano, eu vou usar outras palavras, eles possibilitam que as crianças e adolescentes estejam no contraturno escolar, tendo a oportunidade de estarem tendo contato com outras coisas que não a rua, tendo contato com outras crianças, com outras vivências, com outras oportunidades. Lá se trabalha a autoestima, lá se trabalha a autoconfiança, a autopreservação, o autocuidado. Lá se trabalha coisas que de fato transformam a vida e o meio social aonde esses jovens estão inseridos. E isso tem um impacto social imensurável na nossa sociedade. E é importantíssimo
nós pensarmos em cada vez mais ampliarmos esses serviços. Então, é com muita felicidade que a gente vem aqui, de fato, comemorar. Eu acho que é essa palavra que a gente pode utilizar no dia de hoje. É muito importante nós pensarmos que a gente precisa ampliar não só para a nossa região, não só para a minha região, para a região do vereador Juliano, para a região do vereador Xuxa, mas para a região de todos vocês. Para quem não teve ainda a oportunidade de conhecer o trabalho que é realizado dentro de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, tenham certeza que vale muito a pena. Conheçam, façam parte desses serviços, conheçam os educadores, os oficineiros e tudo que é realizado e saibam quão importante é o impacto que isso gera na vida dessas crianças. E eu sempre vou me utilizar de exemplo disso, porque o impacto ele vai para além da vida dos jovens, ele impacta diretamente na vida dos familiares. Ele trabalha com as crianças, com os adolescentes e trabalha também com os familiares, através de diversas ações que vão para além do dia a dia do centro educativo, mas vão para dentro dos CRAS, vão e auxiliam com demais políticas públicas, se necessário for. Então, é toda uma rede de integração que se liga através dessa política que é ligada nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, é uma política da assistência social que é fundamental para a transformação social, que liga a cultura, a assistência social e que liga principalmente a transformação da vida das nossas crianças, adolescentes, das nossas famílias e da nossa sociedade como um todo. Então, hoje, era para isso que eu queria usar o espaço do meu grande expediente. Eu fico muito feliz em ver que o Juliano Valim também usou o espaço dele para falar um pouco sobre isso. Já lhe concedo, vereadora, mostra como isso é importante, é significativo para a nossa região e, de fato, é como se eu, enquanto vereadora, depois de, em 2021, ter proposto e ter aprovado essa emenda na LDO, mesmo sendo 2 anos depois, eu pudesse retribuir tudo que foi me dado dos meus 6 aos meus 14 anos, agora eu estou podendo devolver a essa comunidade que me deu tanto e que me proporcionou estar aqui hoje. Seu à parte, vereadora Rose. Parabéns pelo tema, acho muito importante, propício, né, trazer isso na véspera do Dia das Crianças. Não é por acaso, né, que nós temos que incentivar esse tipo de trabalho que as comunidades fazem, né? Ontem nós fizemos o debate e foi bem emocionante e importante ouvir como está sendo o seu depoimento hoje, pessoas que começaram até com trabalho infantil e que foram resgatados pela aprendizagem, né, profissional. Então, tanto a questão dos vínculos, mais na primeira infância, até os 14 anos, como a aprendizagem, que tem algumas instituições aqui de Caxias que fazem ambas, né? Cito, por exemplo, ali o Jadelino, o Murialdo, são importantes ouvir esses depoimentos, porque por mais que traga pessoas que trabalham na área, dados e tal, o que comove, o que convence é o depoimento de pessoas que vivenciaram esse processo. Então, parabéns pelo tema e pela história. Muito obrigado, vereadora Rose. Eu acho
que é justamente isso, é através das nossas vivências reais que a gente consegue ter a certeza da importância do impacto de uma política pública social. Eu acho que a gente só tem a certeza real da importância que uma política pública tem quando a gente vivencia na pele a importância real dela. Então, é por a certeza da importância, e repito essa palavra, é importância mesmo, de um serviço de convivência que eu venho de forma tão feliz falar sobre essa importante conquista para a região Serrano. Então, é isso, quando a gente tem que parabenizar, vereador Lucas Gil, o governo Adiló, a gente parabeniza. Então, muito obrigado, parabéns ao governo Adiló, com toda certeza, essa é uma grande conquista à nossa região e a todas as crianças e adolescentes que vão se beneficiar e muito. Muito obrigado. Obrigado. Encerrado o grande expediente. Passemos ao pequeno expediente. Vereador Gilfredo Otto Camille Sobrinho. Agradece, irmão. Lucas Caranhato. Agradece, irmão. Vereador Scalco. Agradece, irmão. Estela Balardim. De volta na tribuna, Estela Balardim. A volta dos que não foram. Espera aí que agora não é um assunto feliz, então eu tenho que mudar o... Então, eu gostaria de utilizar esse espaço do pequeno expediente para fazer um questionamento em relação à reportagem da secretária. Eu gostaria de saber se ela tem provas de que o meu relatório está pronto. Porque é muito grave a gente afirmar em uma reportagem que o relatório de uma CPI que está sendo realizada e conduzida de forma muito responsável por 10 membros de um parlamento da segunda maior cidade do estado, está pronto se a gente não tem prova sobre este fato. E a partir do momento que a gente não tem prova sobre este fato, a gente está levantando fatores de forma muito leviana. Então, eu gostaria de pedir respeito à secretária Daniele, pois esse desrespeito não foi apenas a minha pessoa enquanto relatora. Esse desrespeito foi a CPI como um todo, pois a CPI foi desrespeitada, pois esse relatório não será meu, enquanto vereadora Estela Balardim. Esse relatório será da CPI. Esse relatório não será finalizado quando eu decidir. Esse relatório será finalizado quando nós, 10 membros da CPI, sentarmos, pensarmos, discutirmos e finalizarmos coletivamente. E eu pergunto aos vereadores membros da CPI, nós já realizamos esse processo? Ainda não realizamos. Portanto, não, o relatório ainda não está pronto. As oitivas ainda não finalizaram, os documentos ainda não chegaram, portanto, a gente ainda não realizou o CPI. Então, se a senhora afirma que o relatório está pronto, eu peço que a senhora prove que o relatório está pronto. Por enquanto, eu simplesmente digo que a senhora está afirmando coisas de maneira leviana e, mais uma vez, mentindo sobre questões importantes como essa, desrespeitando uma instituição que é o Legislativo Caxiense. Em relação à questão... Uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereador. Em questão à relação de nós termos opiniões diferentes, como é citado eu e o vereador Rafael Bueno dentro da CPI. Eu não sabia que era uma prerrogativa da CPI que 10 membros diferentes, de opiniões diferentes, de legendas diferentes, pensassem igual. Eu não sabia que a partir do momento que a gente entra numa CPI da saúde, a gente tem que pensar de forma unânime, de que a gente automaticamente tem que começar a pensar todo mundo igual.
Eu achei que a gente podia continuar tendo opiniões próprias, que a gente podia continuar tendo as nossas próprias opiniões sobre a saúde pública de Caxias do Sul. E eu acredito que seja exatamente isso que a gente tenha, opiniões sobre a saúde. E quando chegar o momento certo, eu reforço mais uma vez, nós vamos sentar, nós vamos discutir e nós vamos achar os nossos pontos de convergência para construir o relatório. Mas este momento ainda não chegou. Então, sim, a gente tem a liberdade de falar as nossas opiniões. E opiniões divergentes estas, uma vez que não é prerrogativa da CPI que os 10 membros pensem de forma igualitária. Portanto, sim, o presidente pode sim pensar e se expressar de uma forma, e a relatora pode sim pensar e se expressar de outra. Em relação à questão do que é dito sobre a questão da saúde estar perfeita praticamente, né? Eu discordo, principalmente pelos relatos que eu ouço da população. Eu sou uma vereadora que estou presente nos bairros, presente nas UBSs, que utilizo o sistema público de saúde, que utilizo a UPA, que utilizo a unidade básica de saúde, e não é essa a realidade que eu encontro. Não é essa a realidade que o vereador Juliano Valim encontra, não é a realidade que os moradores do Campos da Serra encontram. Então, ou é os moradores que estão mentindo, ou é a declaração da secretária, que é leviana. Muito obrigado. Obrigado. Velocino Ex. Professor Zanquim. Agradece também. Adriano Bressan, na tribuna. Bom dia novamente aqui, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu vou passar ao longo aqui do meu pronunciamento algumas fotos. E hoje, como eu iniciei essa sessão num dia triste para mim, porque é uma pessoa que ajudou muito o Caxias do Sul. Então, algumas fotos que salvei ontem à noite, umas aqui em plenário, que a gente tenha a saudade e a lembrança desse guerreiro que ontem nos deixou e já está nos deixando saudade desde já. Então, eu gostaria aqui de fazer esse meu pequeno expediente em homenagem realmente a todos os vazeiros de Caxias do Sul, na figura e na pessoa do meu amigo Tunicão, né? Olha, ele como prefeito, né, sancionando leis que fizeram a gente estar aqui nesta casa hoje para beneficiar as famílias, para beneficiar quem trabalha. E é assim que a gente quer neste mandato. A felicidade, né, vereador, o ex dele, olha só, batendo palma, né, ele feliz, porque o que a gente aqui votou e o que essa classe conquistou foram sempre com os esforços, principalmente da linha de frente onde ele atuava. E a gente teve o propósito de concorrer a vereador e assumir uma cadeira, a oportunidade de assumir uma cadeira dessa Câmara, sabendo que ele estaria ao meu lado, sabendo que o que ele brigava lá e não tinha, talvez, sequer o reconhecimento ou a abertura de vir aqui nessa casa política, ele teve quando a gente conseguiu uma cadeira nesse Legislativo. Então, ele se sentia muito feliz e muito honrado por estar aqui eu, mas sendo representando ele, representando toda a classe, e ele se sentia aqui dentro. Então, eu fico feliz agora nesse momento de rever essas fotos, é um dia muito triste, mas eu tenho certeza que hoje à tarde, às 15h30, quando a gente irá fazer as despedidas finais, os vanzeiros vão estar lá presente, toda essa classe que tanto trabalha, que tanto está na linha de frente dessa nossa cidade, acordando cedo. Tenho certeza absoluta que uma das primeiras pessoas a acordar em Caxias do Sul é o transporte, é o vanzeiro, porque ele busca, né, as pessoas em suas residências e leva para o trabalho.
Então, olha, leva as crianças para a escola, leva o trabalhador para o trabalho. Então, olha a dedicação dessas pessoas, né? Ter que acordar às 4h30, 5 horas da manhã, e sempre com bom humor, buscar cada trabalhador em sua casa e levar para o seu trabalho e depois retornar a seus lares, né? Com maior felicidade ainda, né? Desde do início da jornada até o final. Então, é difícil falar nesse momento, é difícil descrever tudo que essa pessoa me proporcionou, esse meu amigo Tunicão me proporcionou de felicidade. Só estamos aqui com certeza porque ele nos apoiou, porque ele nos ajudou. E a gente aqui quer deixar esse registro. Essa pessoa jamais será esquecida. O Tunico jamais será esquecido por Caxias do Sul, por tudo que ele fez por Caxias. Hoje ele está em todas as redes sociais, talvez, né, no momento mais triste é onde mais a gente aparece, né, vereador Fantinel? Mas a vida é assim. Estava falando agora há pouco que a vida só nos traz felicidade e só nos faz querer viver se a gente faz uma comparação, né, de nós ter mais felicidade do que tristeza. Porque se nós fôssemos mais tristes, nesse momento eu tenho certeza absoluta que a gente não teria vontade de viver. Mas a felicidade, os momentos de um churrasco, de uma boa conversa, ela acaba se sobressaindo das nossas tristezas. Sua parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Bressan. Eu queria dizer que lhe parabenizo pela homenagem que está fazendo para esse grande homem. E ele leva com ele também as minhas orações e a minha gratidão por eu saber que ele lutou muito por mim naquele momento tão difícil que eu passei nessa casa, junto com o senhor. Que Deus o tenha e que encontre a paz. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. E só antes de terminar, vereadores, eu com certeza mandarei este vídeo para ele, né, vai estar no coração dele, nós vamos mandar para a família que vai ser para ele. Ele está com certeza nos ouvindo, nos escutando e nos assistindo. Então é para ele esse vídeo, né, que eu vou mandar, e vai estar com toda a família dos Vanzeiros de Caxias do Sul, essa belíssima homenagem, que eu gostaria aqui, antes de encerrar, senhor presidente, somente uma salva de palmas desses vereadores dessa casa. Obrigado, senhor presidente. No cemitério municipal, às 15h30, então, no cemitério municipal, o sepultamento. E nesse momento já tem o velório no Cristo Redentor. Nossos sentimentos a toda a família. Cadore na tribuna. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vou fazer uma fala em homenagem à Codeca, que promove o Lenço Solidário. É uma iniciativa dos funcionários da Codeca, que é uma forma de prestar um carinho, uma solidariedade às mulheres portadoras de câncer de mama. Então, não poderia deixar de fazer esse elogio. É uma iniciativa dos funcionários, está estendido a toda a comunidade. Existem pontos de coleta, a recepção da Codeca é um dos pontos. Enfim, mobilizarmos a todos para que doem um lenço, que é uma das formas de reconhecermos e nos solidarizarmos as pessoas e a família. E esses lenços serão doados para a oncologia do Hospital Geral. Então, no dia 19, inclusive, que é o Dia Mundial do Câncer de Mama, as funcionárias da Codeca irão vestir uma das peças rosa, da cor rosa, para homenagear as mulheres portadoras de câncer. A minha outra fala, ela vai ser simples e objetiva, em relação à fala da vereadora Estela Balardim. Eu queria parabenizar a secretária Daniele por ter se posicionado da forma como se posicionou na imprensa. Eu
não concordo, evidentemente, eu posso discordar de algum ponto da fala da secretária, mas ela foi corajosa em se posicionar e se colocar à disposição e pedindo para a CPI que convoque ela novamente para dizer algumas verdades. O que eu achei estranho da vereadora Estela é que ela usa o palco da CPI exaustivamente, fazendo 20 perguntas, tomando conta praticamente da CPI, e lá pelo meio caminho da CPI, onde vi na história das CPIs do Brasil e do mundo, em que a relatora da CPI se afasta. Então, e eu vi aqui, no plenário, a vereadora Estela fazendo o pronunciamento, dando, digamos, já uma definição sobre a CPI. E eu não lembro exatamente, mas naquela oportunidade, eu corrigi a vereadora Estela dizendo que eu valorizo a CPI, acho importante a CPI, mas o relatório conclusivo, ele tem que ter responsabilidade e tem que ser feito ao fim da CPI. Então, eu ouvi a vereadora se manifestar e talvez, como a vereadora pensou alguma coisa da entrevista da secretária, a secretária também deve ter ouvido e sabido que a vereadora se posicionou categoricamente, dando um parecer meio conclusivo da CPI. E, pelo que eu sei, a CPI não foi concluída e nós estamos pensando, eu, inclusive, estou concordando com a ideia de prorrogar talvez mais 30 dias, para que ela tenha realmente o resultado esperado. E que nós, vereadores e nós, membros da CPI, não sejamos culpados, ou seja, para que a CPI não chegue ao ponto que ela tem o objetivo de chegar. Então, eu só quis ter essa posição, porque nós temos que ser justos com os dois lados e ser claro com os dois lados. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado. Lucas Dil, com a palavra. Obrigado, presidente, nobres colegas. Gostaria aqui, então, de reiterar o convite aos vereadores e à comunidade, hoje à tarde, às 15 horas, no Salão Nobre aqui da Prefeitura, para assinatura dos termos de cessão de uso de imóveis públicos para a Escola de Samba Pérola Negra e para a Escola de Samba Recreativa Cultural Nação Verde e Branco. Também, presidente, quero convidar os colegas vereadores e a comunidade para uma solenidade de assinatura do termo de cooperação para a adoção da Praça Monteiro Lobato pela Amob Exposição e pelas empresas Terra Sol Veículos e Queco Acessórios no dia 15 de outubro, próximo domingo, às 14 horas, na Praça Monteiro Lobato, que localiza-se ali na rua Plácido de Castro, no bairro Exposição, em frente à Maesa. Então, aproveitar que já tem a feira da Maesa também ali, para a gente visitar o artesanato e tudo mais, e participar desse importante evento, que é a solenidade de assinatura de cooperação da Amob Exposição e dessas empresas citadas. No mais, desejar a todos um feliz Dia das Crianças, um bom feriado a todos. Obrigado, presidente. Obrigado. Roberto Meneguzzi, agradece. Abre mão. Clóvis Xuxa, ausente. Renato Oliveira, agradece. Marisol Santos, agradece, abre mão. Rose Frigeri, com a palavra. Eu acho inacreditável como essa CPI está sendo utilizada por algumas pessoas. Infelizmente, o vereador Cadore saiu também, falou e saiu, mas é impressionante. Primeiro que essa situação, quando a secretária esteve aqui, a CPI já havia dito, inclusive, que provavelmente ela seria ouvida novamente. Eu lembro, que eu falei que eu tinha mais umas 18 perguntas para fazer, mas que eu deixaria num segundo momento. Eu deixaria num segundo momento, porque nós queríamos falar naquele momento da UPA, que é o objeto inicial da CPI. Então, primeiro, no jornal dizer que não teve foco, que não está tendo foco a CPI, é um desconhecimento ou má fé. Porque
que tem foco. Agora, ninguém aqui é ingênuo que quando tu vai discutir a UPA, tu vai discutir a saúde no município. E a saúde é muito amplo. Então, por isso que mais coisas foram discutidas. Segundo, e sempre esse argumento, né, da saída da vereadora Estela naquele momento que já foi explicado mais de uma vez. Segundo, a secretária fala que a população está vendo que está tudo bem com a saúde. Enquanto o vereador Juliano estava falando, eu recebi, tem outros vereadores, inclusive o vereador Cadori no grupo, nos Campos da Serra, uma mãe, um pai dizendo que a mãe estava com as bebês vomitando, que não tinha médico, não tinha atendimento pediatra, tinha que passar pela técnica de enfermagem. Para quê? Para provavelmente ser encaminhada para a UPA. É por isso que a gente tem que discutir a atenção básica. Depois vamos falar, a comunidade vem para a UPA, lá no Campos da Serra. Vão ter que se virar e com o bebê vomitando porque não tem pediatra lá no atendimento. Então, vamos olhar realmente o que está acontecendo na cidade. Vamos ir na UPA. A própria secretária aqui disse que algumas UPA, algumas UBS, ela tem ido não tanto quanto gostaria. Eu acho que tem que ir muito mais do que vai, muito mais, ter que gostar muito, tem que ir diariamente nesses lugares. Coisa que nós, enquanto CPI, ainda não fizemos visita e deveríamos fazer. Porque a CPI não é só ouvir as pessoas e analisar os documentos naquele momento. A gente estuda, a gente vai nos lugares e a gente visita. E a última coisa que eu quero dizer em relação a esta, e talvez a mais grave de todas, em relação a esta entrevista, né? Tem coisas aqui que nós vamos mostrar, como ela diz que a quarteirização tem valor legal, alguma coisa assim, não tem. Tem valor legal na vida, pode ter. Mas nos contratos, tanto com a FUX quanto com a Saúde, ela é vedada. Portanto, não tem valor legal. Ela admite que há a quarteirização, mas diz que isso há previsão. Não há. É proibido. Eu mostro aqui, já mostrei para ela, já mostrei em vários momentos da CPI, o contrato que diz que é vedado quarteirização. Mas, por último, que eu acho bem grave, ela diz aqui, eu vou ler aqui o que a secretária fala. Nós denunciamos a empresa e convocamos o InSaúde a restituir esse valor de 1.300.000. Portanto, não foi a CPI que percebeu isso. Não, não foi. Agora, pelo amor de Deus, por que não rompeu com o InSaúde quando viu que foi apontado pelo gestor que analisa os contratos, que apontou que teve problema naqueles 2 meses, ela disse que mandou investigar, sim, teve problema anterior, e aí foi feito o cálculo, foi feita a multa. Mas o contrato continua até agora. Pelo amor de Deus, o contrato é claro, não precisa ser do direito para entender o quanto o contrato, quando é rompido, quando tem uma fraude, tem que romper o contrato, quando os deveres e os direitos são cumpridos de ambas as partes. Então, a minha pergunta é, por que não romperam com a Saúde no momento que descobriram a fraude? E tem mais várias coisas que não está sendo cumprido pelos contratados e que o município não tem feito sequer aplicado a multa. Então, isso a CPI vai apontar com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Tatiane Frisso, agradece. Sandro Fantinel, agradece. Encerrado o espaço do pequeno expediente, encerrada a sessão. Agradecemos a Deus, desejamos a todos um bom feriado e um ótimo final de semana. E conforme combinamos, às 11 horas em ponto, vamos ouvir o secretário Matheus.
Olá, mais uma sessão ordinária finalizada e eu já estou aqui ao meu lado com o vereador Omir Cadore, que fez parte do grande expediente, ocupou os 10 minutos da tribuna para trazer 2 temas importantes. Um foi sobre a eleição, então, do Conselho Regional de Odontologia e sobre a sua eleição pela 5ª vez consecutiva. Vamos falar um pouco sobre isso e também sobre a inauguração do Centro Integrado de Operações aqui de Caxias do Sul, que aconteceu nesta semana. Bom dia, vereador. Bom dia, é uma satisfação estar aqui, realmente compartilhar com a comunidade que eu participei de uma eleição agora na última sexta-feira do Conselho Regional de Odontologia. Então, pela 5ª vez, o mandato é de 2 anos, nós fomos reeleitos para conduzir a odontologia do Rio Grande do Sul e participar das decisões da odontologia a nível nacional. Nós sabemos o quanto a odontologia cresceu, o quanto nós participamos desse crescimento e nessa eleição, a chapa 1, que eu representei, vencemos a eleição com 56% dos votos, mais de 56% dos votos. Então, foi um reconhecimento da classe pelo trabalho que nós realizamos e nos encheu de responsabilidade. É evidente que temos que lutar muito mais para uma odontologia melhor, mais evoluída tecnicamente, e que, com certeza, na ponta, quem ganha com isso é a sociedade, é a comunidade, com uma melhor qualidade de saúde. Porque todos nós sabemos que a saúde começa pela boca. Perfeito, vereador. O senhor também participou da inauguração do Centro Integrado de Operações aqui de Caxias. Como é que foi a inauguração e qual que é a importância desse trabalho aqui para o município? No meu ponto de vista, foi um divisor de águas. Caxias do Sul precisava ter um centro integrado da polícia, com todas as corporações integradas, e o monitoramento e o cercamento eletrônico, porque nós somos a 2ª maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, e é evidente que os crimes, roubos e anexos acontecem com muita frequência. E nós precisávamos ter essa ferramenta importante para diminuir os crimes, para dificultar os criminosos a realizarem seus crimes. E, consequentemente, vem ao encontro do grande apelo da sociedade. Eu participo da política faz tempo e sempre se defendia saúde e educação. Hoje se defende saúde, educação e especialmente segurança pública, porque as pessoas estão muito vulneráveis e essa exposição, esses riscos, é que agora, com esta inauguração do centro, nós vamos diminuir os crimes e, com certeza, a população terá mais segurança ao ir e vir, que é o que nós realmente esperamos. Então, parabéns ao prefeito municipal, parabéns ao governo do estado, que foi um investimento de aproximadamente 20 milhões para que seja montada essa estrutura e, como disse, dará mais segurança à sociedade. Perfeito, muito obrigada e um bom dia. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Obrigada. Quem já está se aproximando também aqui de mim para a gente conversar um pouco sobre um tema muito importante que foi abordado pelo vereador Lucas Gil na tribuna do Grande Expediente. O senhor falou, então, sobre a importância do movimento comunitário, né? Fez um resgate histórico e também falou sobre o trabalho das AMOBs aqui de Caxias, sobre os presidentes de bairro. Qual que é a importância e o que o senhor destaca da sua fala? Bom dia. Bom dia. A gente fez um resgate histórico, né, do último governo, o governo Cassado, onde atacou o movimento comunitário e ingressou com diversas ações, né, inviabilizando o movimento comunitário. E nós acabamos fazendo a defesa, na época, junto do Departamento Jurídico da UAB, defendendo os centros comunitários e, vamos dizer assim, a própria sede da UAB e a sede das AMOBs. Então, hoje a gente vive um novo momento, mas aquelas ações que foram impetradas naquela época, elas continuaram. E nós, então, aos poucos foram terminando e hoje terminou uma dessas últimas ações, né, onde nós vamos celebrar, então, um termo de cessão de uso para as escolas de samba. Então, a gente convidou, né, os colegas vereadores, convidamos também a comunidade a participar dessa importante assinatura. Dizer que a gente vive um novo momento, onde se enaltece o movimento comunitário, que ajuda a administração pública, né? Os líderes comunitários levam as demandas ao poder público, aqui a Câmara de Vereadores também, para bem atender a nossa comunidade. Então, hoje, já parabenizando também a Câmara de Vereadores, que, reconhecendo essa história e esse trabalho desses líderes comunitários, lançou, inclusive, na
nossa Feira do Livro, um livro, né, dos 60 anos, então, deste importante movimento que é o movimento das comunidades. Então, nós também convidamos os presidentes de bairro a adotarem áreas públicas. A gente vê que a administração está ouvindo a comunidade, né, e pegando o apoio desses líderes comunitários. Então, era isso para enaltecer realmente o nosso querido movimento comunitário. Um abraço a todos os presidentes de bairro. Perfeito, muito obrigada e bom gancho mesmo, né? A gente está em época de Feira do Livro, esse final de semana encerra a Feira do Livro e a gente tem um livro que foi lançado mesmo justamente sobre esse assunto. Exatamente, então a gente parabeniza a casa, todos aqueles que lançaram esse livro, essa importante obra de resgate, né, histórico dos 60 anos do movimento comunitário. Muito obrigada, vereador, e um bom dia. Bom dia a todos. Obrigado. Então, a gente está finalizando mais uma sessão ordinária. Lembrando que amanhã, feriado, a gente não tem o nosso encontro aqui de manhã cedinho, mas a gente volta com as sessões a partir de terça-feira e a gente segue acompanhando os movimentos aqui do Legislativo. Tchau, tchau.